Muita gente fala que o capitalismo foi o responsável por tirar um monte de gente da miséria nos últimos anos. É uma mistura de Orwell and Data e Banco Mundial com a fundação do Bill Gates. Mas vamos cair para a análise dele. Primeiro que o Banco Mundial considera a extrema pobreza menos de $1,90 por dia. Ou seja, se você ganha mais de $2 por dia, você já não é extremamente pobre. Esse valor dá cerca de $60, o que dá R$360. Segundo cálculos do DIEESE, para sustentar uma família de 4 pessoas, no Brasil hoje você precisaria de no mínimo R$7.000. O site Mises Brasil é uma fonte comum para comentários como esse. Tem uma mistura de maquiagens. Primeiro ele diz que em 1820, 95% da população mundial vivia na extrema pobreza. E hoje são menos de 10% das pessoas. Primeiro é o seguinte, quem colocou essas pessoas na pobreza em 1820, se não o movimento colonial da Europa de invadir o mundo inteiro e roubar terras e recursos das pessoas? Se não foi esse exatamente o movimento que deu o acúmulo primitivo de capital que possibilitou aos europeus criarem o capitalismo. É óbvio que essas pessoas vão entrar nesse sistema pobres, porque elas estão sendo invadidas, expropriadas e estão sendo forçadas a participar de um sistema que elas não queriam participar. Ou pelo menos não queriam participar daquele jeito. Eram, na sua maioria, sociedades autossuficientes em que as pessoas socializavam os meios de produção, ou seja, geriam juntas a produção de alimento, água, a terra, ou seja, elas tinham acesso a tudo que elas precisavam para viver. A gente vai dizer que elas eram pobres? Saciam todas as suas necessidades sem precisar trabalhar 10 horas por dia? E aí hoje, se elas ganham mais de $2 por dia, a gente já considera que essas pessoas já não são extremamente pobres. Outro dado que o Mises Brasil joga é que desde 1980, 1 bilhão de pessoas saíram da miséria por causa do capitalismo. Mas a primeira pergunta, novamente, é: quem jogou essas pessoas na miséria, se não o capitalismo? A maior parte dessas pessoas saiu da miséria por causa da China, foram cerca de 800 milhões nesse período. E não por causa do capitalismo, mas por causa das políticas públicas fortes do período de transição do Mao e da abertura controlada do Deng. Primeiro, um investimento pesado em construção de moradias sociais, infraestrutura nos interiores, coletivização dos campos para garantir o acesso a alimento e também garantir acesso à água e a empregos. Investimento pesado também em educação em todos os níveis e desenvolvimento da ciência para empregar cada vez mais gente com tecnologia. Depois o Deng abriu a economia com um controle pesado de preços e regulamentações e também um controle da interação entre as empresas e a população, o que é exatamente o socialismo. É a transição, o momento de gestão do capitalismo para transicionar para o comunismo. Ou seja, é uma mistura de maquiagem estatística com uma ignorância factual. Por exemplo, a Índia era uma potência econômica e social antes de ser invadida e roubada pelos britânicos. A gestão dos campos era feita socialmente, assim como a gestão dos alimentos. Todo mundo trabalhava para a produção e todo mundo recebia uma parte dela. Mesmo que os artesãos pudessem usar ali o que eles recebessem para produzir e vender da forma como eles quisessem. E ainda existiu um sistema milenar de acúmulo e gestão das águas de monções, que faziam com que todas as cidades tivessem um acesso abundante à água. Os britânicos destruíram essas organizações sociais e econômicas e impuseram o capitalismo e transformaram tudo que existia na Índia para atender a demanda da Europa. Hoje, você diria que um indiano que ganha $60 por mês é mais rico do que um indiano médio daquela época? A gente ainda precisa considerar outro dado. A maioria dos países desenvolvidos hoje tem gastos gigantescos com políticas públicas e bem-estar social. Por exemplo, no Canadá, os gastos com bem-estar social e políticas públicas chegam a 40% do PIB. Nos países nórdicos, isso pode chegar a 60%, tá? E nos países em desenvolvimento, a mesma coisa. A forma com que eles combatem a pobreza nunca é pela implementação do capitalismo, mas de políticas públicas que garantem um mínimo de dignidade às pessoas, como, por exemplo, Bolsa Família e Fome Zero. Foram exatamente os freios que nós impusemos ao capitalismo que garantiu às pessoas o mínimo que elas precisam para poder sobreviver. É fácil citar Cuba e Coreia Popular, né? 2 ilhas sem muitos recursos naturais, uma perto dos Estados Unidos, a outra que não faz muita questão de se relacionar com os outros. É fácil citar a Venezuela, que nunca foi socialista de verdade. Agora, quem que explica pra gente por que ainda tem pobreza em Honduras, Guatemala, Nicarágua, Guiné-Bissau, Argélia, Nigéria? O que aconteceu com o capitalismo lá?